alunos e alunas do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Vivian e agora a gente vai fazer a correção dos exercícios que eu deixei lá na minha última aula para vocês. A última aula quando a gente falou lá sobre a cultura medieval. Então essa atividade, esses exercícios, eles estavam lá na página 42 do capítulo 16 do volume 4 do seu material didático de História. Bom, então vamos lá para a correção. Exercício 1. Sobre a influência da Igreja na sociedade e cultura medieval, analise as afirmativas a seguir. 1. A Igreja só tinha atuação no âmbito religioso e, portanto, não se envolvia no campo das artes e da literatura. Bom, então como a gente já viu lá durante a nossa aula, a Igreja ela tinha uma influência muito grande na sociedade como um todo. E acabou sim se envolvendo aí no campo das artes e da literatura. 2. A Igreja considerava a cultura como inimiga da religião. Então, não, a Igreja ela considerava ali a cultura como uma aliada da religião. Então, muito dessa produção cultural ela teve aliada aí com esse sentido religioso. 3. A Igreja influenciava a maneira como as obras culturais da época eram produzidas, pois muitos artistas seguiam princípios religiosos. Então, essa alternativa está correta. Alguns exemplos que a gente pode ver aí são os autores que não assinavam as suas obras e também as representações que eram, na sua maior parte das vezes, do coletivo, da comunidade e não do indivíduo. Isso porque a gente tinha aí uma ideia de que a coletividade, a comunidade, era mais importante do que o indivíduo. E se você fizesse alguma dessas ações centradas no engrandecimento do indivíduo, seria visto como um ato de vaidade, de egoísmo. Agora, assinale a alternativa correta. Então, aqui a alternativa correta é a letra C, que diz ali que somente a alternativa 3 está correta. Exercício 2. Cite e explique 2 fatores que dificultam o acesso da população a livros na Idade Média. Bom, então aqui a gente pode falar que os livros eles eram caros e raros, porque eles eram feitos de pergaminhos, a pele de animais e copiados à mão, lá pelos monges copistas. Outro fator que dificultava esse acesso da população aos livros também era o fato de que a maioria da população era analfabeta, porque eles não tinham acesso à educação. Essa população alfabetizada fazia, em maioria, parte da igreja. 3. Relacione as colunas. A. Castelos. Então, os castelos são construções que abrigavam os senhores feudais e suas famílias. Geralmente eram fortificadas com muralhas e torres de vigia para proteger a população. B. Mosteiros. Então, os mosteiros eram local de moradia e de trabalho dos monges, também abrigavam bibliotecas. C. Catedrais românicas. Eram construções com paredes grossas e pouco espaço para vitrais e janelas. E D. Catedrais góticas. Eram essas construções com arcos externos e paredes mais finas, com vitrais e janelas maiores. Exercício 4. É correto afirmar que, em razão da ação da Igreja, a ciência era menosprezada na Idade Média? Então, não, pois aqui a gente vai ter temas como filosofia, lógica, geometria, música e astronomia sendo estudado em universidades. E, além disso, foram desenvolvidos diversos instrumentos e mecanismos do trabalho agrícola, bem como inovações como mesa, óculos e livros durante essa época. Exercício 5. Sobre a literatura medieval, analise as afirmativas. Tomás de Aquino criticava os filósofos gregos e, por isso, destacou-se na literatura religiosa. Então, essa alternativa está errada. Tomás de Aquino ele utilizava como base esses filósofos gregos. 2. Embora fosse, em sua maioria, um universo masculino, algumas mulheres também se destacaram na literatura medieval. Então, essa alternativa ela está correta. A gente tem, sim, exemplos aí de algumas mulheres que conseguiram se destacar nesse cenário. 3. O trovadorismo misturava literatura e música. Então, sim, a gente vai ter aí o desenvolvimento dessas canções e dessas poesias e textos que tinham um ritmo, que eram para ser cantados. Então, agora assinale a alternativa correta, que é a letra C. 2 e 3 estão certos. Bom, gente, a nossa correção já vai ficando por aqui e eu agradeço muito pela atenção até agora. Tchau, tchau, até uma próxima.